Agora a gente vai iniciar o processo dos metaplasmos. Eu vou compartilhar aqui a tela com vocês, para a gente entender o que são esses benditos metaplasmos. Depois eu deixo essas coisas lá no Cigar. Bom, vamos lá, né? O que são metaplasmos? Veja, a palavra metaplasmos vem do grego metaplasmos, que por sua vez vem do verbo metaplasso, que significa transformar. Meta é uma preposição do grego que significa através. Seria em português o trans, né? Meta, trans. Então, e plasmos vem de plasmar. É plasmar para além, transformar. E aí tem metaplasmo do grego, meta, além, plasmos, formação, transformação. É o estudo das modificações fonéticas dos vocábulos através de sua evolução. Sua finalidade é a eufonia. Eufonia é soar bem. Isso é de metaplasmo paralelo diacrônico e sincrônico. Está disponível nesse texto aqui, filologia.org.br, de Rui Magalhães de Araújo. Eu acho que esse termo grego aqui fui eu que coloquei. Lá só tinha o termo escrito em caracteres latinos. Então, a gente tem... Qual é a divisão dos metaplasmos? Esses 4 grandes grupos. Os metaplasmos que são chamados de por permuta, que substituem. Os de aumento, que são a adição de alguma consoante ou de alguma vogal. Os por subtração, que é a retirada de alguma. E transposição, que é quando muda as coisas de lugar. E os metaplasmos por permuta, que consistem na substituição ou troca de um fonema por outro, são esses 9 aqui. Sonorização, vocalização, consonantização, assimilação, dissimilação, nasalação, desnasalação, apofonia e metafonia. E aí eu vou explicar cada um deles com os seus respectivos exemplos. Vejam, o que é a sonorização? É quando você pega um fonema que é originalmente surdo e transforma em um sonoro. Quando a gente pensa nos fonemas surdos, a gente está pensando nas consoantes, porque as vogais são sonoras. Então, vejam, você tem o nome lupo, P é surdo. Quando isso passa para o português, lupo vira lobo. Eu não vou falar dessas mudanças aqui, porque elas não têm a ver com sonorização, esse U e esse U que vira O, mas sobre esse P que se transformou em B. Portanto, era sonoro, era surdo, ficou sonoro. Essas duas consoantes, o P e o B, são duas bilabiais, oclusivas, bilabiais, né? Ponto de articulação, zona de articulação. Só que o P, você fecha os dois lábios e oclusiva, né? Plosiva se chama, e não vibra as cordas vocais. Mas quando pronuncia o B, as cordas vocais vibram. Depois você tem a palavra cito, que vai virar o T, se sonoriza e vira D. Aqui a sequência é o P vira B, o T vira D, o Q tem que ser o som duro do C, seria tipo K, vira G, e o F vira V. Então, acuto, aqui você vai ter o C virando G e o T virando D, agudo. Profecto, o F vira V, proveito. Depois a gente toca nisso daqui, desse som I, esse C que se transforma em I, isso é outro momento. Agora sim, vocalização, um fonema consonantal se transforma num fonema vocálico. Vocaliza-se em I ou U. Né? Você tem os CT, LT, PT, LC, LP, BS e GN, que podem, essa consoante antes do T, antes do C, essa primeira consoante, se transformar numa vogal. Então, aqui a gente saiu, né? Profecto, você já teve a sonorização aqui, e aqui tem a vocalização. O C transformou em I. Isso vai acontecer em directo, que vira direito, por exemplo. Aqui,
você tinha capitate, capita, esse I desaparece, fica captate, e aí esse se transforma em U. Palpare, você vai dar poupar, regno, reino. Altero, AL, isso aqui vai sofrer uma alteração maior, porque isso aqui, talvez, o que vai acontecer é um outro fenômeno que a gente vai estudar mais lá para frente, que seria ditongação. Um outro tipo de... Isso aqui virou uma vogal, AU, só que em português sempre se transforma. Você tinha aurum, virou ouro. Taurum, virou touro. Altero, virou outro. Falce, a mesma coisa. Fosse, que vai dar em português aqui do Brasil. Em Portugal eles dizem fosse. Aqui diz foice. Aquele instrumento de cortar. Absência virou ausência. Isso é a vocalização. Essa primeira consoante, antes dessas letras, tendem a, na língua comum, a se transformarem nisso. Depois, a partir do século XV, a partir do século XVI, que é quando entra o classicismo, todo aquele movimento literário, que começam a trazer de volta para a língua os termos, não mais os populares, mas os eruditos, as palavras que foram reimplantadas como se fossem de origem latina, porque muitas delas já tinham perdido o seu vínculo com o termo latino, dadas essas todas alterações que aconteceram. A consonantalização é o contrário, é quando um fonema vocálico vira um fonema consonantal. Isso vai acontecer basicamente com o I, que vira J, e o U, que vira V. Então, você tem iam, virou já, ieiuno, que vira jejum. Hierarquia, que vira... Esse daqui existe em português, embora a gente não use muito, jerarquia. Essa era a forma mais comum no português antigo. Depois a gente, a partir do século XVI, vai adotar essa forma. Hierônimo, que vai virar Jerônimo, e essa é a forma que segue, porque é nome próprio, vem menos. Em latim se dizia o hino, virou vinho, e o vivere, que vira viver. Assimilação é quando você tem a substituição de uma consoante por outra que seja semelhante a ela. A assimilação, a substituição aqui, melhor do que consoante, seria um som por outro semelhante, que se assemelhe ao som mais próximo. Então, você tinha a vogal calente, que vai dar quente, né? Calente. Aí, esse L cai, e você fica com esses dois, caente, e aí a assimilação desses dois sons. Caente vira quente, quente. Maior, o I cai, que ele é uma consoante aqui. Aqui é uma consoante. Daí vem em português a palavra major, aquele da polícia, é desse nome aqui, porque isso é uma consoante, mas a gente chama em gramática isso de semivogal. Maor, mor, mor. Consonantal, você tem persona. Esse R se assimila a esse S, virando pessoa. A assimilação é total quando você tem a completa identidade. Aqui você tem pérsico, virou pêssego. É quase a mesma coisa que vai acontecer. Veja, a consonantal vai acontecer aqui. Aqui ela é total também. Porque você tem maor e você transformou em mor. Os dois sons se assimilaram totalmente. É parcial quando é só por semelhança fonética. Então, você tem limite, com esse desaparecido, você vai ter linde. Faito, que era como se deveria escrever, porque em latim era factum, F-A-C-T. Esse C vira vogal, né, pela vocalização, como a gente já viu, e esse som ai é sempre escrito em português com E. Isso vai acontecer, por exemplo, nos pretéritos perfeitos em latim, que era amave. Esse V desaparece por causa daquela história que não gosta dos sons das consoantes intervocálicas, fica amai, mas a gente escreve e pronuncia hoje amei, embora em Portugal eles sigam pronunciando o amai. Progressiva. O assimilador está em primeiro lugar. Aqui é o contrário, veja. A segunda vogal, o segundo som, foi o que alterou o primeiro. Na progressiva é o contrário. Aquele que está em primeiro lugar influencia o do segundo. Aqui, nesse primeiro momento, nostro,
o R cai, nosto, e aí o T se assimila ao S. O contrário, se aqui era a segunda que influenciou a primeira, aqui é a primeira que influencia a segunda. Enlo, que a gente já viu no texto antigo, enlo, dá eno, e que vira no. Regressiva e aqui irregular, que era assim que se escrevia, esse é o prefixo de negação, depois irregular, supor, vai virar supor com 2 P's e depois supor com 1 P só. Dissimilação é o contrário. É a diversificação ou queda por já existir um fonema semelhante. Então, você tinha aqui, olha, na dissimilação vocálica, possonha, que vinha do latim potione, possione, veja, aquilo que eu disse, que quando encontrava essa situação, esse I vinha para debaixo do T, que aqui tinha som de C. No latim vulgar era pronunciado possionem. E ele vem aqui para baixo, posson, e possonha e peçonha. Aqui, esse é uma dissimilação para essa repetição do mesmo som não acontecer. Calamelo, calamelo. Essa repetição do L fica estranha, quem foi substituído por um R. Memorare, isso aqui tinha lembrar, esse M virou N, e depois lembrar. Anima, com o I desaparecendo, esse N vai virar L, alma. Progressiva, rosto, rosto, a dissimilação, né? O R vai desaparecer. E regressiva, quinque, cinque, esse daqui vira C, e depois ela vai acontecendo paulatinamente. Parábola vira palavra, palavra, e depois palavra. A nasalação ou nasalização, aqui é um Z, nasalização, é quando um fonema oral vira nasal. Mi, min, nec, esse daqui vai virar um M. Na verdade, ele vira isso é uma vocalização primeiro, né? Vira um I. Só que é nec, nem, e aí a gente escreve com M. Muito, que não tem justificativa para esse U ser nasal. Macla, que vai virar mancha. Seria para ser macha, mas nasalizou por algum motivo. Desnalação ou desnasalização, o fonema nasal vira oral. Luma vira lua, persona vira pessoa, só fechado, mais oral, não mais nasal. Porque o que é o nasal é esse N que vem para cima da vogal, indicando a nasalização. Pessoa, pessoa. Pronto. Pronto, aqui a gente está quase terminando. A apofonia ou deflexão é a modificação da vogal da sílaba inicial. Você tinha ad canto, aqui já vai ter aquele mudança, né? Ad canto, accentum, acento. Subiáquio, subiacto, subjecto, sujeito. Com essa modificação. Perfacto, perfeito. Metafonia é a modificação do som ou do timbre, né? Fis, que vem do latim fec, som fechado, virou I. Pude vem de potui. Tíbio vem de tépio, veja, esse som que muda. Ioco vira, ele era aberto, ioco, ficou fechado, jogo. Porco virou porco, fechado. Então, você mudou o timbre. Como é que eu sei que era fechado? Porque os gramáticos, aberto, aliás, porque os gramáticos latinos diziam que se a vogal fosse breve, que é esse símbolozinho que está aqui em cima, indica que a vogal é breve, o som dela era aberto. Então, não era ioco, mas ioco ou joco, virou jogo. Estava tentando me lembrar aqui, mas não veio. Porco, porco, sóquero, esse desaparece, socro, sogro. Sonorização. Está vendo que não é um só fenômeno que acontece, é um grupo de fenômenos que vão acontecendo, que vão sendo enfileirados. Então, aí você está vendo, ao mesmo tempo, acontecer metafonia, você está vendo acontecer sonorização. Às vezes, há palavras em que vão acontecer muito mais coisas do que aqui apareceram duas só. E aí, a gente termina a primeira parte
das metafonias. Aliás, que metafonias? Dos metaplasmos. Vejam, o que se espera? Não é que se aprendam esses nomes e o que acontece, mas que vocês saibam onde vocês têm que procurar a coisa, a não ser que vocês queiram se dedicar a essa área. Aí, se o projeto de vocês é dedicar-se a essa linguística histórica, aí sim, é importante a gente saber esses nomes e o que significam. Mas se o objetivo de vocês é outro tipo de linguística, uma linguística mais sincrônica, aí vocês podem, sem nenhum problema, terem um material para consulta que está nos livros nessas gramáticas que a gente chama de gramáticas históricas, tá certo? Essa parte de metaplasmos é do estudo do processo de evolução da língua, é aquele que mais me encanta. A gente vai ver na aula seguinte, que é a aula em que a gente vai tratar mais efetivamente dos processos, dos outros 3 processos, que aqui a gente viu só o primeiro. Esse primeiro, por isso que só coloquei ele na aula de hoje, porque ele é o mais longo. Ele tem 9 tipos diferentes, que são os metaplasmos por permuta. Os outros são mais simples. São mais simples assim, eles têm menos coisas, mas eles são igualmente importantes para a gente entender algumas coisas que acontecem na língua. Há um poema, quer dizer, eu cito bastante aqui obras de literatura, mas há um poema dos Lusíadas, de Luís de Camões. Eu acho que no canto terceiro, deixa eu ver aqui onde é, viu? Eu agora não estou... Eu vou só pegar aqui os Lusíadas. É no canto terceiro, na instância 120. A instância é como nos Lusíadas a gente chama a estrofe. 120. Estavas linda, Inês, posta em sossego. Estavas linda, Inês, posta em sossego, de teus anos colhendo o doce fruito, assim Camões escreve, porque era fructus em latim, e o C, antes do T, não vira um I? De teus anos colhendo o doce fruto. Naquele engano da alma, ledes certo, que a fortuna não deixa durar muito. Nos saudosos campos do Mondego, de teus fermosos olhos nunca enxuito, em latim, exuctus, de aí vem a palavra de unctus, exuctus, enxuito, aos montes ensinando e às ervinhas os nomes que no peito escrito tinhas. Então, vejam a rima. Fruito, muito, enxuito. Todas elas dentro desse processo de evolução. Então, aqui do século XVI, como Camões usa isso, significa dizer que esse era o modo normal da fala. As pessoas diziam fruito. Eu ainda escuto no meu sertão as pessoas dizerem, estava ali comendo um fruito. Porque é o processo normal. A queda desse I, que é outro metaplasmo que a gente vai ver mais lá para frente, a queda desse I não se deu ainda. Eita, falando nisso, eu tenho que o ano começa eu lendo os Lusíadas, é uma tradição já. Até deixá-lo aqui separado, porque já tenho que estar com ele na mão para iniciar o ano. Sem os Lusíadas, o ano não começa.